Gabriel Jesus pode voltar para o Brasil, pode voltar para o Palmeiras, mas parece que ele não quer. Entre voltar para o time que o revelou e seu time de coração e construir mais história ainda do que ele já tem, ou ficar na Europa, onde ele já também tem história, recém-campeão com o Arsenal, e buscar um recorde pessoal, o menino Jesus está dividido entre bater um recorde pessoal de ser o jogador brasileiro com mais gols na Premier League ou voltar para o Brasil e quem sabe ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, disputar um Mundial de Clubes e, por que não, sonhar em voltar à seleção brasileira. Gabriel Jesus, que já disputou inclusive 2 Copas do Mundo. Esse embaraço, essa dúvida que paira na cabeça do atacante do Arsenal, Gabriel Jesus. Arsenal que por sua vez disse: quem mandar proposta eu tô ouvindo e tô vendendo barato. Parece que o Arsenal não conta muito com o Gabriel, mas uma mudança aí na cidadania do menino Jesus pode alterar a sua permanência no Arsenal. Vamos entender esse quiprocó aqui nessa matéria do portal Léo Dias, né? Uma matéria cheia de confusão como essa não poderia estar em outro lugar. De malas prontas para o Brasil, entenda quais os planos de Gabriel Jesus. O nome de Gabriel Jesus... Deixa eu ver então. Tá bom. O nome de Gabriel Jesus ganhou as manchetes ao longo da tarde desta quarta-feira, após veículos ingleses noticiarem que o atacante poderia deixar o Arsenal por um valor simbólico de 5 milhões de libras, 34 milhões de euros. Para mim não é simbólico não, nem para o meu time, mas eu imagino que o futebol brasileiro de Série A seja. Apurou... O portal Léo Dias, no entanto, apurou que a situação não é tão simples assim. Fontes próximas ao jogador afirmaram que Gabriel Jesus não tem planos de deixar o futebol inglês. O atacante tem mais um ano de contrato com o Arsenal e pretende cumpri-lo. Um dos objetivos que tem à frente da equipe inglesa é se tornar o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League. Jesus está atrás de Roberto Firmino, tendo 79 gols marcados contra 82 do ex-atacante do Liverpool. Ou seja, com 4 gols, ele já ultrapassa o Firmino na artilharia de brasileiros na Premier League. Eu imagino que uma temporada completa no Arsenal o consiga, ou ainda, se o Arsenal está disposto a negociar e ele não está disposto a sair na Inglaterra, ele pode ir para outro time ainda na Premier League a conferir o que pode acontecer. Além disso, Gabriel Jesus vive a expectativa de finalizar o processo de cidadania inglesa, o que deverá sair ainda neste ano, o que facilitaria sua permanência no futebol inglês. Na prática, ter a cidadania britânica permite que o atleta seja registrado como profissional nativo, ou seja, sem a necessidade de solicitar o visto de trabalho por pontos da Federação Inglesa. Com isso, o brasileiro deixaria de ocupar uma vaga de estrangeiro no Arsenal, ou seja... ainda que o valor seja pequeno, tem a vontade do jogador e o próprio Arsenal, pelo tamanho de Gabriel Jesus, pela história que ele tem lá, se quem fizer não ocupar uma vaga de estrangeiro e não aparecer uma proposta que seja interessante, pode ser que ele permaneça no Arsenal, ou até mesmo um time em ascensão na Premier League pode querer um jogador já tarimbado, com o calibre de Gabriel Jesus, que sofreu com lesões nessa temporada, para poder chegar forte na Premier League. E tem ainda o interesse do Palmeiras, que onde Gabriel Jesus foi revelado, já falou que quer voltar, e pode ser que chegue lá, tia Leila, bote ficha e disse: não quero saber se você quer bater recorde, não quero saber de nada. Venha pra cá, tome essa grana. Ou seja, tá numa pequena encruzilhada aí, menino Gabriel Jesus. Vamos ver como ele vai se desenrolar desse rolo aí com o Arsenal. Porque eu imagino que o Arsenal não esteja com tanto afinco assim de mantê-lo, já que está vendendo por um preço bem baratinho para os padrões europeus. O empecilho para a permanência de Gabriel Jesus na equipe, no entanto, são os vencimentos considerados altos. O brasileiro viveu uma temporada de altos e baixos após passar por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que tirou dos gramados por quase um ano.
Em meio a isso, o Palmeiras segue de olho em uma possível repatriação do atacante. Campeão da Copa do Brasil de 2015 e brasileiro de 16 pelo Alviverde, em entrevista o Camisa 9 já revelou mais de uma vez seu desejo de voltar ao clube que o formou. Eu imagino que, assim, se fosse eu no lugar dele, mas que ainda só o nome a gente tem parecido, eu voltaria pro Palmeiras. Acho que essa coisa, não, vou lá fazer 4 gols e ficar na história, não sei se é tão relevante assim para a memória que a torcida terá de Gabriel Jesus, do que voltar ao Palmeiras e quem sabe ser multicampeão com os times e a estrutura que o Palmeiras vem falando. Porque se ele for o maior artilheiro brasileiro da Premier League, isso é só ter alguém superá-lo. Ou ainda, vai ser só uma trivia, uma nota de rodapé, alguma coisa que logo se apaga. Outra coisa é você ter a visão de Gabriel Jesus levantando taças e mais taças pelo Palmeiras. Então, eu teria outro pensamento. Claro que ele também pode ter a vontade de continuar morando na Europa. Não quer morar em uma cidade tão caótica e complicada como São Paulo. Tem essas questões também. A história do Gabriel Jesus no futebol inglês. Gabriel Jesus chegou ao futebol inglês em 2016, vindo do Palmeiras. Sua primeira equipe foi o Manchester City, onde conquistou 11 títulos, sendo 4 campeonatos ingleses, marcando 95 gols em 276 partidas. Em 2022, se transferiu para o Arsenal, onde ajudou a equipe a voltar a conquistar uma Premier League na atual temporada após um jejum de 22 anos. Até aqui são 36 gols marcados em 114 jogos pelos Gunners. Não são números tão ruins não, viu? Na seleção brasileira, Jesus jogou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, além de conquistar o título da Copa América de 2019. São 19 gols em 64 partidas pela amarelinha. Nenhum gol desses em Copa do Mundo. Talvez o grande senão da carreira de Gabriel Jesus não ter conseguido nunca marcar um gol em Copa do Mundo. Ou seja, é um cara que tem números bons, números bem interessantes na Europa, na Premier League. Não à toa, ele está buscando superar esse recorde. E se jogar mais uma temporada, a tendência é superar. Os números dele são muito bons no futebol europeu. E eu imagino que com números tão bons, e se realmente essa cirurgia não atrapalhou muito no seu rendimento como jogador, aqui no Brasil esses números tendem a se multiplicar. Pode ser que ele venha nesse ano e consiga fazer feitos incríveis, ou, sei lá, às vezes ele pode jogar esse início de temporada europeia, marcar os 4 gols que ele quer marcar, passar firmino, volta pro Brasil e consegue fazer aí um bem bolado. Ele fica feliz, o Palmeiras fica feliz e ele pode entrar na história da Premier League e na história do Palmeiras também. O que é que você acha? Você fosse Gabriel Jesus, ficaria na Europa, mais uma temporada na Premier League, seja em que time for, ou voltaria para o Brasil para tentar fazer ainda mais história no Palmeiras? Eu faria a segunda opção, quero saber da sua opinião. Tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que falam sobre futebol brasileiro e mídia esportiva. Clica lá que você não vai se arrepender.